Que o Rio Paraibuna é um símbolo de Juiz de Fora, muita gente sabe. Mas você sabe por quê? Foi pelas margens desse rio que a história da nossa cidade pós-invasão portuguesa começou a ser escrita. No século XVIII, esse rio era um ponto estratégico no caminho que ligava o Rio de Janeiro às minas de ouro do interior, o famoso Caminho Novo. O Caminho Novo foi uma alternativa ao Caminho Velho. O Caminho Velho passava de Ouro Preto para Paraty, passava por Cunha. Só que ele era muito demorado, eram 100 dias. Você sair de Ouro Preto e chegar no Rio de Janeiro, eram 100 dias no Caminho Velho. Quando você abre o Caminho Novo, você cai para 30 dias. Quer dizer, você sair de Ouro Preto para ir para o Rio de Janeiro e gastar 30 dias. O falar isso hoje é uma loucura, mas na época era um avanço. Então ele acompanhava o Paraibuna pela margem esquerda, porque na época não tinha tecnologia de fazer ponte. Então ele não cruzava o Paraibuna, ele cruzou o Paraibuna só na divisa do estado do Rio de Janeiro, cruzava por balsa. E depois seguia a margem esquerda. Então foi na margem esquerda do Paraibuna que se deu a ocupação regional. Todas as localidades que a gente tem nascidas no século XVIII, aqui na nossa região, foi acompanhando o Caminho Novo. Após o declínio da exploração de minério, a região da Zona da Mata Mineira encontrou um novo impulso na cafeicultura. Isso significa que, a partir do século XIX, a economia da região passou a ser movimentada às custas de trabalho escravo em grandes fazendas de café. Além dos claros impactos sociais envolvidos no tema, isso também ocasionou uma enorme destruição da natureza ao redor do Paraibuna, o que influenciou e muito na biodiversidade que se encontrava não só fora, como dentro do rio. Quando a gente pensa no papel da mata ciliar, né, daquela mata ripária, que é a mata que vai proteger o curso da água de forma geral, ela tem um papel muito importante, porque ela acaba sendo um filtro que protege a água que vai passar ali no meio, né? A ausência da mata ciliar, ela acaba por deixar o rio desprotegido, e isso influencia diretamente na qualidade da matéria orgânica que vai entrar nesse rio. É a matéria orgânica que vai entrar no rio que vai ser responsável pela ciclagem, pela qualidade da matéria, pela ciclagem dos nutrientes, e isso vai ser papel dos micro-organismos. Isso vai impactar, então, desde os primeiros, os seres da base, né, os micro-organismos, até as formas de vida maiores, né, tipo, por exemplo, capivaras, que são herbívoros, né, peixes. E foi nessa época da alta da cafeicultura, por volta de 1850, que o famoso Mariano Procópio comprou umas terras em Juiz de Fora. Essas terras abrigariam os trabalhadores responsáveis pela construção da estrada União e Indústria, que seria um caminho para o transporte do café aqui plantado até Petrópolis e então até o porto do Rio de Janeiro. Isso é interessante porque na planta baixa dessas terras foi desenhado o Rio Paraibuna, como uma referência justamente porque os terrenos comprados só chegavam até a sua margem esquerda. Então dá para a gente ver exatamente como o Paraibuna era meândrico, cheio de curvas, e essas curvas com o tempo iam virando ilhas, então ele é um Paraibuna completamente distinto desse Paraibuna atual. Mas antes de falarmos do Paraibuna atual, é legal a gente relembrar algumas histórias que aconteceram ao longo do último século. Em 1940, ocorreu uma inundação histórica que deixou boa parte de Juiz de Fora debaixo d'água por quase 4 dias. Foi um evento devastador para muitas pessoas da cidade e também serviu como um ponto de partida para diversas obras que transformaram o rio. Foram feitas 4 grandes obras dele. Primeiro, o canal foi retificado, aprofundado, o leito dele foi aprofundado, as margens foram alargadas e inventaram para ele uma calha do tipo trapezoidal, é um trapézio assim. Esse processo, chamado de regularização, ocorreu durante décadas e por muito tempo, mesmo com o aumento da urbanização, o rio continuou sendo considerado um local limpo. Meu nome é Marcelo Grossi, nascido e criado em Barbosa Lage, e quando éramos crianças, nós brincávamos muito no Rio Paraibuna. Aonde hoje é o Bahamas Mix, era o Clube Caça e Pesca. E atrás do clube tinha uma pedra no rio, né? Dentro do rio, que nós brincávamos nessa pedra, nadando e pescando. A água não era transparente, porque o rio é uma água barrenta, mas era uma água limpa. Hoje é um esgoto a céu aberto, infelizmente. Eu jogava muita bola na beira do rio. Tinha campinhos, né?
de pelada na beira do rio. Antigamente não tinha o acesso norte. Aonde é o acesso norte, nós tínhamos campinhos de pelada. Então a bola até corria para dentro do rio, a gente mergulhava no rio para buscar a bola. Então isso era muito bom. Isso foi uma vivência muito boa que eu tive na infância, uma memória, né, muito boa que eu tive da infância. Ali era um ponto de brincadeira de todas as crianças aqui do bairro. Realmente era uma coisa maravilhosa e é uma infância muito boa que nós passamos ali. A urbanização seguiu aumentando e, infelizmente, com ela vieram ainda mais problemas, sendo que alguns a gente não consegue nem enxergar. Por isso, fui ao encontro do rio, ali perto da linha do trem e da ponte que conecta o bairro de Lourdes e a Vila Furtado de Menezes, e coletei, com uma notável dificuldade, um tanto de água para conversarmos sobre ela. O que vocês acham? Dá para ver partes diferentes aqui dentro? Ou parece tudo igual? E será que só de ver a olho nu nós conseguimos dizer alguma coisa sobre a qualidade dessa água? Em apenas algumas gotas, somos capazes de enxergar todo um universo microscópico e dessa vez não foi diferente. Eu encontrei minúsculos animais, algas e principalmente protozoários. Tá vendo esse grandão? É uma espécie de paramécium que, quando está abundante na água, significa que ela está poluída. E essa análise da qualidade da água, que leva em conta os organismos ali presentes, a gente chama de biomonitoramento. O monitoramento dos ecossistemas aquáticos vem sendo feito há muito tempo. Geralmente se utilizava as condições físicas da água, as condições químicas da água, mas observaram há algumas décadas que os organismos são os melhores sensores da qualidade da água, porque eles vivem constantemente ali e a oscilação dessas populações é menos rápida, menos dinâmica do que a alteração física e química, que a cada segundo, a cada momento se altera. Então, como há uma estabilidade da parte biológica, eles são melhores sensores ambientais. Dentre esses organismos utilizados como indicadores da qualidade da água, a gente tem bactérias, algas, protozoários, invertebrados como insetos, minhocas, peixes e várias plantas também são usadas como indicadoras da qualidade da água nos ecossistemas de água doce e ambiente marinho também. No nosso caso, como eu comentei antes, o Paramecium caudata, uma espécie de protozoário encontrado em grande quantidade no rio Paraibuna, é só um dos organismos que servem como bioindicadores de que a água está poluída. Então, um exemplo interessante é a utilização de protozoários, por exemplo, como bioindicadores. O que seria um bom bioindicador? É aquele organismo que ocorre numa condição específica, por exemplo, só na água poluída, e a gente reconhece grupos que ocorrem em regiões específicas, com níveis, por exemplo, de poluição específica. Então, há mais de 100 anos, grupos na Europa começaram a fazer catálogos de micro-organismos, por exemplo, que só são encontrados na água poluída ou numa água limpa, pristina. Isso foi se desenvolvendo e a gente tem hoje vários grupos com esses catálogos para bactéria, alga, protistas em geral, invertebrados, peixes, todos eles, né, sendo usados como bioindicadores. Então, não só a presença deles, mas como a quantidade deles é usado hoje como biomonitoramento. Então, os organismos são ótimos sensores das condições ambientais. Em especial os protozoários, que são unicelulares e que são diversos, tem uma diversidade imensa de organismos, respondem muito bem às condições e alterações do ambiente. E por falar em alterações no ambiente, o que será que mais tem afetado o rio ultimamente? Quando a gente fala do rio Paraibuna, a gente pode pensar em várias fontes de poluição que contribuem para o estado atual desse rio, né? Esgoto doméstico, fonte de poluição industrial. É muito comum a gente ver resíduos mesmo das casas das pessoas, móveis, eletrodomésticos, enfim, aquela coisa toda. Na água, né, no curso do rio. E isso tudo acaba impactando no funcionamento do ecossistema, na forma como as espécies vivem, na forma como elas vão desenvolver as suas estratégias para poder se adaptarem ali àquela nova situação, né? A gente, às vezes, fica impressionado de estar passando ali perto do rio e ver, às vezes, algum marrequinho ou então algum outro animal e pensa, nossa, como é que esse animal consegue viver num lugar tão poluído como esse? Mas fato é que as espécies elas acabam
fazendo estratégias, né, criando estratégias para poder levar a sua vida ali, né? E o Rio Paraibuna é isso, ele tem centenas de anos de história, né? Antes mesmo da cidade crescer e se desenvolver em torno do rio, o rio já estava lá e ele vem sofrendo, né? Conforme a cidade vai crescendo, ele vem sofrendo com todos esses impactos de diversas fontes, principalmente hoje em dia o esgoto doméstico. Agora sabemos então que o rio vem sendo alterado há séculos. Perdeu a vegetação que tinha ao seu redor e foi modificado não somente porque se tornou reto, mais profundo e mais largo, mas principalmente porque teve a sua biodiversidade completamente afetada pela ação do ser humano. Mas ele segue correndo. Carrega nas suas águas a memória do passado e as consequências das escolhas que fazemos hoje, não apenas individualmente, mas especialmente como sociedade. Quando deixamos de cuidar de um rio, não deixamos de cuidar só da água, mas da vida que existe nele, das plantas, dos animais e também da nossa própria vida. Porque no fim das contas, quando olhamos para a água, estamos olhando para a nossa história e para o nosso futuro. E aí, podemos juntos cuidar do que ainda resta?